Este livro narra muitos dos planos para matar Hitler e as tentativas dos conspiradores de derrotar seu senso de invencibilidade. Ao fazê-lo, fornece uma visão das constantes cautelas, suspeita e astúcia que foram elementos-chave de seu caráter e essenciais para sua autopreservação. Descreve as muitas instâncias do acaso e, às vezes, da farsa que frustraram os conspiradores e salvaram o Führer por mais um dia. Também explora o contexto histórico de cada uma dessas tramas, para ajudar a explicar como um dos ditadores mais cruéis e odiados da história sobreviveu por tanto tempo e, finalmente, conseguiu escolher seu próprio momento de partir de um mundo que ele mergulhou em guerra e caos. Em 16 de agosto de 1914, Adolf Hitler se alistou no 16º Regimento de Infantaria da Reserva da Baviera. Seus documentos de mobilização foram publicados em 7 de outubro. Após várias semanas de treinamento básico no sul da Alemanha, Hitler e seus novos camaradas chegaram à frente ocidental e foram instantaneamente lançados na primeira batalha de Ypres. Até o final de novembro, o 16º havia perdido mais de 2.500 homens mortos ou gravemente feridos. Restavam apenas 700 homens de sua força original de 3.300. Um dos poucos sortudos foi Hitler, que observou que sua companhia de 250 homens havia sido reduzida para 42 depois de pouco mais de um mês de guerra moderna. Enquanto tantos ao seu redor haviam morrido em seu primeiro combate, ele evitou a morte e a mutilação. Foi nessa época que ele começou a acreditar que era um sobrevivente nato, um histórico de salvação de última hora. Nos 4 anos seguintes, Hitler esteve presente em muitas das ações mais sangrentas da frente ocidental como soldado da linha de frente e, mais tarde, como corredor, levando mensagens de e para o QG regimental. Ele tinha 2 acontecimentos que considerava milagrosos. Em 11 de fevereiro de 1915, uma granada aliada de 15 centímetros caiu diretamente no esconderijo dele. O abrigo foi destruído, mas não houve vítimas, e um Hitler incólume foi capaz de sair da lama e dos detritos. No dia 25 de setembro do mesmo ano, ele estava comendo no fronte com vários camaradas, quando mais tarde alegou ter ouvido uma voz interior dizendo para afastar-se e ficar mais abaixo na trincheira. Segundos depois, uma granada explodiu acima do ponto em que Hitler estava sentado. Todos os seus companheiros morreram. A maioria dos soldados teria atribuído sua sobrevivência à sorte, ao acaso ou à felicidade aleatória da guerra. Para Adolf Hitler, no entanto, era uma evidência clara de que ele estava sendo preservado para um propósito. Mais tarde, ele lembrou-se daqueles incidentes durante os anos de guerra como o marco em sua vida quando venceu o medo da morte. A vontade de sobreviver era agora seu mestre indiscutível. Agora, o destino poderia trazer os testes finais sem meus nervos quebrando ou minha razão falhando. Esse destemor interior explica a atitude imprudente de Hitler em relação à sua segurança quando ele estava envolvido em cruéis brigas políticas de rua no início da década de 1920. Ele adorava usar a força física para subjugar seus oponentes. Nos salões de cerveja de Munique, ele frequentemente enfrentava abertamente seus rivais em reuniões públicas, o que acabava em brigas sangrentas. Ele foi o primeiro político europeu a adotar os céus em um ponto na história da aviação, quando voar ainda era uma maneira perigosa de viajar. Seus raios brilhantes cruzavam a Alemanha nos mais rápidos carros disponíveis e logo fizeram parte da lenda de Hitler. Alguns julgaram-no corajoso, muitos consideravam-no imprudente. Ele, sem dúvida, desfrutou de uma fatia generosa de sorte, especialmente quando se tratava de evitar os muitos inimigos que queriam eliminá-lo. Uma proteção especial. Muitos tipos diferentes de pessoas tentaram matar Hitler. Alguns conspiradores eram políticos adversários da esquerda, enquanto outros eram nazistas que ficaram descontentes com sua liderança.
Alguns pretensos assassinos eram simplesmente homens e mulheres éticos que acreditavam que Hitler e sua política eram maus. Nos últimos anos do Terceiro Reich, a maioria dos que tentaram liquidá-lo eram patriotas alemães que acreditavam que ele estava arrastando o país para uma destruição. O próprio Hitler sabia que se seus inimigos fossem determinados o suficiente, eles passariam por todos os guardas de segurança no Reich e o matariam. Ele acabaria se cercando com tantos guardas quanto qualquer outro ditador da história, mesmo confiando em seu profundo sentimento intuitivo de que estava sob alguma proteção especial, a qual ele chamava Vorsehung, ou providência. Sua imensa autoconfiança ajuda a te explicar a atitude casual e indiferente que ele, às vezes, adotava em relação à sua própria segurança, particularmente quando estava entre seu próprio povo em sua terra adotiva da Baviera. Também ajuda a explicar os sérios riscos que ele assumiu no fronte oriental, na Segunda Guerra Mundial, realizando muitos voos perigosos para posições na linha de frente. Pelo menos um piloto de caça soviético colocou balas em seu Condor. Se você gostou desse livro e quer saber mais sobre as pessoas que tentaram mudar o rumo dessa história, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima!